Nos próximos capítulos de Contigo Sim, a reta final está eletrizante e dessa vez o Leonardo decidiu dar uma chance ao seu pai. Ele chama o Júlio lá numa praça para que possam juntos conversar sobre o que está acontecendo sobre eles. Quando ele se aproxima, o Júlio fica até incrédulo em ver que seu filho está ali bem em sua frente. E então ele diz que na verdade isso tudo foi pego de surpresa, pois ele jamais imaginaria que pudesse então se encontrar com seu filho. Aí então, quando ele tenta conversar alguma coisa, o Leonardo pede para que ele espere, pois ele quer falar primeiro. Aí então o Leonardo conta para o Júlio que esse relacionamento deles dois não é nada fácil, que não é fácil para ele descobrir que o Júlio é o seu pai e que todo esse sentimento para ele traz um pouco de receio, mas é muito fácil saber que o Júlio é um verdadeiro pai e diz então que ele é um amigo muito bom para ele e que ele sempre quis então se aproximar do Júlio, só que com as revelações tudo isso pesou e fez então ele decidir por um outro lado esse que não deveria. Aí o Júlio diz que todos eles foram pegos de surpresa, com essa revelação de que são pai e filhos. Aí então o Leonardo pergunta se foi por esse motivo que você voltou para essa cidade, para poder se vingar de minha mãe, não foi? O Júlio diz que não vai negar. Ele realmente voltou para a cidade para poder se vingar da Mirtz, pois ela destruiu sua vida não só uma vez, mas várias vezes. Só que depois que ele descobriu que ela gerou a pessoa que ele mais ama nessa vida, que é o seu filho, o Leonardo, algumas coisas em sua vida mudou. Aí então ele diz que o Leonardo foi fruto de amor e diz então que enquanto eles estavam juntos, a Mirtz viveu muito feliz ao lado deles e que enquanto durou, verdadeiramente foram felizes. Aí então o Júlio diz que ele não pôde encontrar em toda a sua vida uma mulher igual a Mirtz e que o amor que eles dois tinham na verdade sempre foi puro e verdadeiro. Infelizmente ela trocou isso por dinheiro e diz então ao Leonardo que ele foi produto de amor e não é nem de nenhum acidente e que tanto a Mirtz sempre foi louca por o Leonardo quanto ele é agora em saber que é pai de um grande homem quanto o Leonardo. Aí o Leonardo diz que ele ama muito sua mãe e que ele conversou com alguém a quem ele confia muito, se referindo então a Ângela, e diz que com essa pessoa que ele conversou, essa pessoa lhe orientou a procurar e a escutar também o outro lado da história, já que ele questionou a Mirtz por diversas vezes sobre a verdade. E agora, tomado então por essa força, no caso a Ângela, aí então o Leonardo decidiu conversar com o Júlio e escutar o outro lado da história também. Aí o Júlio diz que apesar de todas as coisas que aconteceu, ele gostaria muito de poder ter uma oportunidade de que os dois, agora além de amigos, fossem tratados como pai e filho. Aí ele já fala um pouco receoso, com os olhos cheios de lágrimas, mas o Leonardo surpreende e diz que também. Aí isso arranca então um sorriso sincero dos dois quando o Júlio pergunta se é sério. Aí Leonardo balança a cabeça que sim, chorando, e diz que sim. Aí então os dois começam a se dar uma nova chance. A Mirtz vai conversar com o Geraldo para contestar a decisão dele da carta que ele escreveu para Samantha recentemente. Uma carta essa onde ele passa todas as ações, seus bens, dinheiro, fortuna e o hospital para o nome da Ângela. Ângela se torna então a dona do Hospital Vegas. Aí a Mirtz foi até o Geraldo para cobrar isso dele, para falar que isso não é justo o que ele está fazendo com a Sami, porque a Sami é filha dele, filha legítima, sangue do sangue, e que ela que merecia herdar tudo isso. Aí então o Geraldo disse que fez o que fez para que a Samantha pudesse então cair em si. Ela não tem mais um coração ali, é uma pedra no lugar e ela está se tornando uma pessoa muito má. Eu tenho medo de pôr então as melhores coisas na mão dela e ela destruir, se referindo ao hospital. Aí a Mirtz então questiona o Geraldo se ele acha que é justo então ele colocar o hospital no nome de uma pessoa que nem filha dele é. Aí então o Geraldo diz que a única coisa que ele quer é que a Samantha não assuma aquele hospital e que não tome as rédeas corretas daquele hospital, porque ela não tem amor e ele só poderia deixar aquele hospital com uma pessoa que sabe amar. E então a melhor pessoa que ele encontrou foi a Ângela, porque é uma pessoa igual a ele, pensa como ele e claro, né, gente, a enteada dele então é mesmo que filha.
Geraldo também diz que a Samantha não tem nenhum respeito, nenhum amor pelaquele hospital. Hospital esse que foi criado com muito sacrifício, tanto por ele quanto pela mãe de Samantha, Beatriz. A Mirtz então pede perdão a Geraldo e diz que acredita que ele esteja equivocado com essa decisão. Aí o Geraldo diz que não, ele está tomando uma posição de pai nesse momento e ele acredita que, sem nenhuma dúvida, se a Beatriz ainda estivesse por ali viva, com certeza ela apoiaria essa decisão. Aí a Mirtz diz que, como ela não está, ele deveria pensar melhor. Mas então, o Geraldo ele está decidido então. Aí então a Mirtz lembra ao Geraldo que a Samantha jamais vai perdoar o Geraldo por tudo que está fazendo. Aí Geraldo até alerta a Mirtz que parece até que ela não conhece a Samantha. Ela destruiria então aquele hospital no passar de passos. E então ele prefere manter as coisas como estão, da forma que ele achou que deveria estar. E então a Mirtz contesta novamente, porque foi uma carta que o Geraldo escreveu no dia em que ele renunciou. Ele então conversou com a Samantha, falou sobre as possibilidades de mudança no hospital, conversou sobre tudo. Ele só não mencionou que poderia então nomear a Ângela tutora de tudo aquilo ali, porque se tivesse falado então ela teria virado uma fera bem antes. Mas como a Samantha não queria papo com o Geraldo, ele escreveu então uma carta e mandou então para a Samantha junto com a Ângela, né, para entregar a ela e dizer também que teria uma reunião lá no conselho e que ela não poderia faltar. A Mirtz leu então essa carta junto com a Sam e ficou revoltada porque ela não consegue acreditar que a Ângela mais uma vez está ganhando poderes e agora mais ainda se tornando dona do Hospital Vegas. Aí dito isso, então Geraldo pede para que a Mirtz procure uma sala, a sala que ela quiser lá como escritório lá no hospital, e uma das melhores salas que tem então disponível no momento era a que era de Álvaro. Aí então a Mirtz diz que aceita essa proposta, brinca ela e diz que ficará então com a sala de Álvaro. Aí então Geraldo se aproxima um pouco dela e pede então um favor pessoal para a Mirtz. A Mirtz diz que ele pode pedir o que quiser. Aí então o Geraldo já se preparando, porque nos próximos dias ele vai sumir da novela. Gente, ele vai ser dado como morto, vai ter funeral, todos vão acreditar na partida de Geraldo, mas ele vai retornar logo em breve. Ele vai tirar então esse período para poder então deixar a Samantha tomar um chá de Citoquei e ver se a mulher começa então a mudar todos os seus pensamentos e se tornar então uma pessoa boa. Nesse período nós não vamos ver onde o Geraldo está, porque a novela faz então seguir todo um roteiro como se realmente ele tivesse morrido. Só que não. Nesse intervalo, ele vai viajar para desfrutar um pouco de paz ao lado de seu grande amor, que é a Adela. Aí então, todos vão acreditar que o Geraldo morreu, só que não. Só que nesse período ele está organizando todo o hospital, como passando um consórcio para o nome de Ângela, doando dinheiro para a fundação, movimentando as contas do hospital para deixar tudo certinho para que ele possa sair por esse longo período. Nisso, ele também vai nomear o Dário como diretor-geral do hospital, o que vai revoltar a Samantha também, porque parece que na cabeça dela é como se Geraldo reunisse todos os inimigos dela e ele gratificasse cada um. Só que, para quem está acompanhando a novela, não é bem assim. A única coisa que o Geraldo quer é que a Samantha, então, se toque que ela está errando e que tenha mais amor por pessoas e que deixe suas ambições de lado, suas vontades, aquela coisa toda onde ela só ambicia pelo mal. Nisso, ele então conversa com a Mirtz, acerta todos os eixos, dá uma sala para ela e faz então um pedido especial a ela, que é para que ela possa então cuidar pessoalmente da Samantha. Depois de muita conversa, finalmente o Júlio com o Leonardo estão conseguindo se entender. Os dois até sorriem um para o outro e concordam com a ideia, então, de ser pai e filhos de verdade e deixar todas as desavenças de lado, que envolve até a Mirtz, né, que quebra então todo o clima. Aí o Leonardo, aproveitando aquele clima bom, até chama o Júlio de papai e cai na risada e pede perdão a ele, porque ele fala de um jeito tão sério que se torna muito engraçada essa cena. Aí o Júlio diz que até lembra os momentos que ele esteve no quartel, porque era tudo tão sério, aquela coisa toda. Aí então os dois se olham com muito amor um para o outro e veem então que os dois muito se parecem. Aí o Júlio então diz que eles têm muitas coisas em comuns e também tem muitas coisas para conversar. Aí o Leonardo diz que eles têm muitas coisas para compartilhar e se conhecer. E ele também quer conversar com o Júlio sobre outra coisa. Aí então o Júlio até tem um medo sobre isso, mas ele então pergunta o que acontece entre ele e a Flávia.
Aí ele diz que esse assunto é muito complicado. Aí então o Leonardo diz que não. A gente é complicado, mas vocês não. Vocês têm tudo para dar certo. Isso se refere a Flávia, né? Ser livre e desimpedida, não ter ninguém na vida dela. O Júlio também não. Isso porque a Flávia ganhou uma bolsa para que ela pudesse, então, ir para um outro hospital, um hospital bem renomeado. A doutora então decidiu realmente ir embora e o Júlio não está fazendo nada, gente, para poder resgatar esse amor. Parece que ele prefere a vingança do que o amor. Aí tanto o Dário quanto o Leonardo estão convencendo aqui esse sujeito de que ele deve largar tudo e ir atrás do grande amor dele para que possam ser felizes. Aí esse então é o primeiro conselho do filho para o pai. E é claro que o Júlio fica tão feliz com isso porque ele sempre sonhou que esse momento pudesse acontecer e então os dois se dão um longo abraço. Aí voltando aqui pro Geraldo, o Geraldo se despede da Mirtz, sem ela saber de nada, né? Aí a Mirtz fala, bom, ouvi falar que você vai viajar, você já sabe para onde? Geraldo não conta, ele conta apenas que ele ainda não sabe para onde vai, mas que dará notícias logo em breve. Aí então a Mirtz diz que se por acaso ele quiser então que ela prepare uma viagem, alugar alguma coisa, pode contar com ela que ela vai atrás, vai em busca de tudo isso a fundos. Aí então o Geraldo agradece a Mirtz novamente e pede para que ela não se preocupe com isso, que ele então dará um jeito, ele resolverá tudo. E então a Mirtz, notando então o olhar, o jeito cansado de Geraldo, então se despede dele dizendo que nota que ele está cansado, que tem coisas para resolver e enfim, ela vai deixar então o Geraldo para que possa então administrar as suas coisas, cuidar, enfim, e ela então vai se retirar. Aí Geraldo então aperta a mão de Mirtz mais uma vez e faz um pedido bem íntimo a ela, pedindo então para que ela não abandone a sua filha, no caso a Sami, para que possa cuidar dela e a ajude a ser uma pessoa melhor. Aí, como dito e finalizado, né, o Geraldo reúne todos lá do consórcio, pessoas íntimas lá do hospital, pessoas que entram no financeiro, enfim, toda aquela parte do hospital onde nós, quando, né, pacientes, quando chegamos no hospital, não vemos, que é aquela parte financeira, aquela parte administrativa do RH, enfim, todo mundo mais importante que tem lá dentro dos bastidores. Então ele reúne todos ali, junto com a Samantha, para dar uma notícia. Daí ele agradece a todos por terem ido àquela reunião e diz que eles devem saber de uma decisão que ele acabou de tomar. Um de seus sócios fala, antes de você continuar, deixe-me nós falar nossa opinião sobre isso. A sua presença no consórcio é muito importante para a gente e que não confiamos nos manejos de Samantha. E que nós mesmos pensamos que você deve continuar assumindo então o hospital. Quando a Samantha então vai reclamar essa situação, essa fala do homem, Geraldo então repreende a filha, falando que todos ali sabem que eles têm razão diante disso tudo e pede então para que a Samantha não diga nada, pois eles têm razão e todos ali sabem que foi por muitos anos que Geraldo administrou então aquele hospital, cuidou junto com a Beatriz como se fosse a sua própria vida ali, que deu amor e deu cuidado àquele hospital e que então não é justo então cortarem esse direito das pessoas se expressarem. Geraldo então agradece a todos, mas a Samantha mesmo assim diz que não está de acordo. Aí Geraldo diz que eles não devem discutir, pelo menos não ali e agora. Aí ele então agradece os seus sócios e a todos que estão ali e que agora ele comunica então a todos que ele está renunciando ao hospital, que foi então uma decisão que ele tomou, que é uma renúncia irrevogável e que a partir de hoje ele renuncia o seu posto como presidente do Hospital Vegas e toda a administração e tudo que envolve também o seu nome ali no hospital. E que além do mais, aí então ele faz o maior suspense e diz que ele vai ceder a sua parte no Hospital Vegas a Ângela. Aí antes que ele diga o nome de Ângela, um de seus sócios se levanta e então tenta contestar, quando então o Geraldo diz que essa parte será para Ângela. Aí então todos ficam assustados com tudo isso e então ele continua dizendo que vai deixar a sua outra parte para o seu outro enteado, que é o Josué. E que a outra parte da fundação deixará para a dela e que todos os outros fundos que sobrar ele então entregará para a fundação que Ângela está abrindo. Ele fala isso então encarando a Samantha, que também não gosta nada disso.
Aí, gente, uma das cenas mais lindas de Contigo Sim é quando a Flávia está indo embora. Ela pega suas malas e está esperando então um carro para que possa lhe levar até o aeroporto, quando de repente, gente, ela é surpreendida. Ela para então o carro e pede então para que o homem lhe ajude com as malas. Nisso, ela fica bem pensativa, né, e triste, porque ela não queria ir, mas ela tem que ir porque não tem mais nada que aprenda ali. De repente, o Júlio chega então gritando: Flávia, Flávia, não se vá. E então ela fica assustada olhando tudo ali, coisa digna de cena de novela mexicana mesmo. Enquanto isso, a Samantha está soltando os cachorros para cima de Geraldo, dizendo que não vai permitir que ele faça uma loucura como essa, e então expulsa todos os homens que estão ali na reunião. Nisso, o Geraldo então interrompe ela e diz que não é assim que se fala. E então pede para que todos os homens que estão ali, eles se retirem, por favor, que daqui a pouco ele retorna com a reunião, e pede então apenas um tempo para que possa conversar com a Samantha. A Samantha, gente, está incontrolável diante de toda essa situação, e quando todos saem ali, aí o bicho pega, porque Geraldo tem poucas e boas para dizer a Samantha, e a Samantha também tem a dizer a ele. Quando estão sozinhos, aí a Samantha já inicia perguntando a Geraldo se ele está ficando louco. Aí o Geraldo se revolta e diz: não, isso é pergunta que me faça? Não, eu não estou louco. Essa é a decisão mais coerente que eu tomei depois de muitos tempos. Aí então a Samantha diz que não vai permitir que ele pegue aquela criada, se referindo à Adela, e aquela rata, se referindo à Ângela, fiquem então com a parte que é minha por direito desse hospital. Aí então o Geraldo pergunta então a Samantha o que ela acredita que ela pode fazer então a respeito para mudar tudo isso. Aí a Samantha diz que coisas que ele nem imagina, e que você não está fazendo nenhum tipo de favor a mim, querendo então deixar esse hospital para minha rival. Esse hospital é meu por direito. Você é o meu pai, você não é pai dela. Fala então a Samantha revoltada. Aí a discussão fica bem fervorosa e Geraldo pergunta então a Samantha o que ela vai fazer. Vai matar, como você tentou fazer com o bebê de Ângela? Aí a Samantha então joga as coisas de Geraldo no chão e fica muito irritada, dizendo que Geraldo vai pagar caro por essa decisão. Ele vai se arrepender e diz que a partir de hoje ela não chamará mais Geraldo de pai e sim de Geraldo, e que a partir de hoje o Geraldo conhecerá ela de verdade. Geraldo diz que não esperava menos dela, pois quando a sua mãe, se referindo a Beatriz, estava morrendo, agonizando, você não fez nada para ajudá-la? Imagina a mim que estou vivo. Aí a Samantha diz que ele vai se arrepender de cada palavra que disse hoje, e que vai se arrepender por ter deixado então toda a sua fortuna para aquela outra, se referindo a Ângela. Aí então o Geraldo diz que se ela terminou de falar baboseiras, besteiras, coisas que machucam, ela pode então chamar o pessoal para que possam dar início à reunião. A Samantha diz que não tem reunião, ela não vai participar dessa falsidade, e então se retira com muita raiva, deixando o Geraldo chorando, triste com todas as palavras duras que foram ditas por ambos. Essas são as últimas emoções de Contigo Sim. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência.